Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem. Estou com muita saudade de todos. A nossa aula de hoje de matemática terá como objeto de conhecimento multiplicação. Nós vamos recordar um pouco sobre as ideias da multiplicação. Recordaremos adição de parcelas iguais, organização com configuração retangular, proporcionalidade e raciocínio combinatório. Vamos iniciar com a adição de parcelas, utilizando os dias da semana. Como vocês já sabem, os dias da semana são 7 dias e o primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana, o sábado. Lembrando que dias letivos nós só temos de segunda até a sexta-feira, certo? Ou seja, 5 dias da semana é que são dias letivos, dias que nós temos aulas, certo? Supondo que durante as nossas aulas presenciais os pais de vocês dessem R$ 5 por dia para que vocês gastassem com lanche na escola ou com qualquer outra coisa do interesse de vocês. Então, ao final da semana, quanto eu teria gasto durante a semana toda? Se eu recebi R$ 5 cada dia letivo, observem aqui, que eu só coloquei os R$ 5 relacionados aos dias letivos. O domingo e o sábado, como não temos aula, eu não coloquei. Para descobrir como eu poderia saber o total de dinheiro que eu teria durante a semana, é muito simples. Eu vou fazer a adição de parcelas iguais, ou seja, eu vou somar esses R$ 5 aqui. Vejam que eu já coloquei R$ 5 da segunda, com mais 5 da terça, mais 5 da quarta, mais 5 da quinta, mais 5 da sexta. No total, deu R$ 25. Então, ao final da semana, eu teria R$ 25. Mas eu poderia também fazer essa operação de uma forma diferente. Ao invés de utilizar a adição, certo? Com parcelas iguais, eu poderia simplesmente utilizar a multiplicação, que é uma forma mais rápida de chegar ao resultado. Vejam, se eu colocar 5 vezes 25, dá 25, porque eu estou querendo dizer aqui que durante 5 dias da semana, eu recebi R$ 5 para gastar no lanche, certo? Também posso fazer a operação, como eu coloquei aqui. Unidade abaixo de unidade, percebam, 5 vezes 5, que é igual a 25. Quando eu faço a multiplicação, cada um desses algarismos aqui, gente, possui um nome, certo? Que é como nós chamamos de termos da multiplicação, lembram? Então, vamos lá. Esse primeiro algarismo aqui, ele é chamado de multiplicando ou simplesmente de fator. Esse é o fator 1, certo? Esse outro algarismo aqui, nós chamamos ele de multiplicador ou de fator 2. E o nosso resultado é chamado de produto, ok? Então, os termos da nossa multiplicação, cada algarismo ele vai possuir uma nomenclatura, certo? O primeiro, repetindo, é chamado de multiplicando ou fator, o segundo de multiplicador ou também fator, e o produto, que é sempre o nosso resultado, ok? Vamos compreender melhor nesta situação problema.
Marcela está fazendo aniversário e sua mãe Maria resolveu presenteá-la com uma bicicleta elétrica. Maria foi à loja de brinquedos e pagou na bicicleta 4 parcelas iguais de R$ 74. Quanto ela pagou na bicicleta? Para descobrir, gente, quanto ela pagou na bicicleta, o que eu preciso fazer é observar. Dona Maria pagou 4 parcelas iguais de R$ 74. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu faria a soma das parcelas iguais, o número 74, 4 vezes e descobriria o resultado, ou simplesmente eu posso multiplicar, que será mais fácil e rápido. Vejam só, eu coloquei aqui a sentença matemática, R$ 74, não coloquei os zeros, porque quando a gente vai realizar a operação, não é necessário colocar o 00 referente ao dinheiro, a não ser que tivessem aqui centavos, certo? E multipliquei pela quantidade de parcelas, que foram 4 parcelas iguais. Ficando a sentença matemática 74 vezes 4. Aqui ao lado, eu montei o algarismo, ou seja, eu montei a minha operação de multiplicação. Observem, 74 vezes 4, unidade ficou abaixo de unidade. Agora eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 4 é igual a 16. Coloco 6, sobe uma dezena. 4 vezes 7 é igual a 28, mais uma dezena, 29. Então, ela pergunta aqui, quanto ela pagou na bicicleta? Ela pagou R$ 296 na bicicleta, ok? Vamos continuar. Agora, vamos compreender um pouco sobre a organização com configuração retangular. Na configuração retangular, se trabalha com os elementos de uma dada grandeza, organizando-os em linhas e colunas. Observem, pessoal, sempre que a gente trabalha multiplicação com configuração retangular, nós vamos organizá-las em linhas e colunas, ok? A multiplicação também é usada para contar elementos em uma organização retangular. Vamos contar quantas linhas temos em cada... Vamos contar quantas latinhas temos em cada linha e em cada coluna? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber é quantas latinhas eu tenho em cada coluna e em cada linha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nesta coluna, eu tenho 5 latinhas. Então, vou colocar aqui 5 latinhas. E quantas latinhas eu tenho em cada linha? Vamos observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 latinhas. Quer dizer que cada coluna tem 5 latinhas e cada linha 4 latinhas. E para que eu possa descobrir a quantidade de latinhas de uma forma simples, sem eu ter que contar tudo, eu simplesmente vou multiplicar o número de latinhas que possui na coluna vezes o número de latinhas que possui na linha. Então, eu vou colocar aqui 5 latinhas da coluna vezes 4 latinhas da linha, que dá um total de 20 latinhas, certo? 5 vezes 4 é igual a 20. Então, ao todo, eu terei exatamente 20 latinhas. Percebam como é mais simples. Eu não preciso contar
todas as latinhas que possui aqui nessa configuração retangular. Eu simplesmente multipliquei a quantidade presente na coluna e depois a quantidade que existia na linha, certo? Vamos compreender melhor aqui com essa situação problema. O piso do salão de um hotel foi trocado por lajotas novas. Veja o piso no desenho abaixo. Aqui nós temos o comprimento, certo? O comprimento dessas lajotas e aqui nós temos a altura. Vamos lá. Quantas lajotas foram colocadas? Será que terei que contá-las uma a uma? Lembram que eu falei anteriormente que não? Eu não preciso contar uma a uma. É bem simples. Eu preciso apenas contar quantas lajotas possuem a coluna, certo? E quantas lajotas possuem a linha. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu já sei que eu possuo 9 lajotas, certo? No comprimento, ou seja, na linha. E na coluna, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lajotas. Eu tenho aqui 7 lajotas. Eu poderia fazer essa multiplicação ou descobrir o resultado dessa situação problema de duas formas. A primeira, utilizando a adição de parcelas, como é apresentado aqui embaixo, ou simplesmente através da multiplicação. Vejam, eu tenho 9 no comprimento e 7 na altura, não é isso? Então, vamos lá. Utilizando a adição de parcelas, eu já coloquei aqui 9 dessa linha, mas, aqui está, mais 9 desta outra linha. Mas aí, para eu fazer a adição de parcelas iguais, eu precisaria colocar o restante de vezes que aparece 9. Então, aqui eu teria mais 1, 2, 3, 4, 5. Seria o número 9, 7 vezes, porque eu tenho 9 aqui no comprimento, né, na linha, e tenho 7 lajotas na coluna. Para fazer a adição de parcelas iguais, eu teria que fazer dessa forma, o número 9, 7 vezes. Mas fica mais simples eu simplesmente pegar a quantidade que possui na linha, certo? E multiplicar pela quantidade de lajotas que possui a coluna, igual coloquei aqui, ficando 9 vezes 7. Ou seja, é a mesma coisa se eu colocar o número 9, 7 vezes aqui, ó, 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, é a mesma coisa de 9 vezes 7. Eu vou obter exatamente o mesmo resultado. 9 vezes 7 é igual a 63 lajotas. Então, foram colocadas 63 lajotas novas no salão do hotel, ok? Vamos continuar. Agora, vamos entender um pouco sobre raciocínio combinatório. Observem que aqui eu tenho duas peças de roupas, certo? Da parte de baixo e 3 peças de roupa da parte de cima. Aqui uma calça e uma bermuda, não é isso? E para combinar essas peças, o que eu preciso fazer? Quantas composições ou quantos looks eu posso fazer utilizando essas 5 peças? É bem simples. Primeira coisa, observem aqui, ele pegou esta calça azul, certo? E fez a combinação com esta camisa amarela, formando um look, com essa vermelha, outro look, e com a verde, formando outro look. Então, apenas com essa calça e essas 3 blusas, eu consegui montar
3 looks diferentes. Agora, com a bermuda verde, ele fez exatamente a mesma coisa. Pegou e usou a bermuda verde com a camisa amarela, depois com a camisa vermelha e, por fim, com a verde, formando também 3 looks. Observem, aqui através da imagem está bem simples, mas eu poderia simplesmente fazer uma multiplicação. Observar a quantidade de bermudas que eu tenho e a quantidade de camisas que eu tenho. Vamos lá, eu tenho 3 camisas, então 3 vezes 2 peças de baixo, uma calça e uma bermuda, vezes 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Eu posso fazer 6 combinações utilizando essas peças de roupa, certo? Que é a mesma coisa, vejam só. Aqui eu montei 3 looks e aqui eu também montei 3 looks. 3 mais 3 é igual a 6. Tenho 2 maneiras de fazer. Vamos compreender melhor. Aqui eu tenho 4 blusas e 3 saias diferentes. Quantas combinações, ou seja, quantos looks eu poderia formar utilizando essas peças de roupa? Primeira coisa que eu ia observar é que essa blusa aqui, eu iria combiná-la, certo? Com as 3 peças de roupa e iria obter looks diferentes. Percebam, essa mesma blusa, se eu vestir com essas saias diferentes, eu teria 3 looks. E assim eu faria também com essas outras 3 blusas aqui, utilizando a imagem. Mas para facilitar, existe um modo mais simples, utilizando a multiplicação. Simplesmente eu peguei aqui, ó, a quantidade de blusas que eu tinha, que eram 4, coloquei aqui. E multipliquei pela quantidade de saias que eu tinha, coloquei aqui. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Nesse caso aqui, eu posso montar exatamente 12 looks diferentes, ok? Vamos para a próxima. Agora, nós vamos compreender um pouco e recordar sobre proporcionalidade. Proporcionalidade são as grandezas que se relacionam, crescem ou decrescem sempre o mesmo número de vezes. Quando ele fala aqui crescem ou decrescem, crescem quer dizer aumentam o mesmo número de vezes, acrescenta-se o mesmo número de vezes. Ou decrescem, que quer dizer subtrai-se o mesmo número de vezes, certo? Sempre o mesmo número de vezes. Utiliza-se na situação o dobro, que dobro significa 2 vezes mais, triplo, que significa 3 vezes mais. Se tivesse quádruplo, seria a mesma coisa, 4 vezes mais, e assim por diante. Então, vamos compreender aqui. A proporcionalidade é uma outra ideia de multiplicação. Um exemplo disso é quando aumentamos uma receita de bolo. Aqui nós temos uma receita de um bolo de milho cremoso, gente. Só que essa receita aqui de bolo de milho, ela não serve para a quantidade de pessoas que eu preciso, para a quantidade da turma. Então, ele diz assim: isso mesmo, mas esta receita para toda a turma não dá. Vejam, precisamos fazer pelo menos 3 vezes essa receita. Então, ele já está dizendo aqui, ó, que para fazer o bolo de milho cremoso para toda a turma, é necessário aumentar a receita em 3 vezes mais. Então, ele vai crescer, ó, acrescentar em 3 vezes mais, que quer dizer o triplo. Observem aqui do lado.
aqui eu tinha os ingredientes: 3 ovos inteiros, uma lata de milho verde escorrida à água, uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de fermento. Observem que para essa receita de bolo aqui eu tinha essas quantidades, mas eu preciso transformar essa receita aqui, aumentar essa receita para poder dar para a turma toda, certo? Então, percebam que ele tinha aqui, ó, 3 ovos, mas ele diz que precisa aumentar em 3 vezes mais. Aqui eu tenho ovos, veja só, 3 ovos que já tinha ali, vezes 3, porque eu tenho que aumentar 3 vezes mais, ok? Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Eu já sei que para fazer o bolo para a turma toda, eu precisaria de 9 ovos. Agora é com vocês. Descubram a quantidade de cada ingrediente nós vamos precisar para fazer uma receita de bolo de milho cremoso para a turma toda. Caprichem, eu vou estar aguardando as informações de vocês no dia da nossa interação, tá certo? Quero saber quanto de cada ingrediente nós precisaríamos para fazer esse bolo tão gostoso, ok? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.